continuidade aos nossos estudos e partiremos para o módulo 10. Então, já peguem a apostila, lápis, caneta, borracha, caderno, vão anotando tudo que for necessário e tirem todas as dúvidas por mensagem, pela caixinha aqui de comentários, por e-mail, por onde vocês acharem melhor. Hoje nós vamos para o módulo 10 e aprenderemos um pouquinho sobre a estrutura do jornal, ok? Página 92 aí para todo mundo poder se situar. Quando nós vamos falar de jornal, né, existem algumas coisinhas importantes antes da gente começar o nosso estudo, que é a composição de um texto jornalístico. Por quê? Quando nós falamos da estrutura do jornal, qual a parte mais importante aqui dentro? A composição, certo? Porque se é uma estrutura, ela é composta por algumas coisas. Neste caso, a produção de um texto jornalístico, ela vai ser dividida em pauta, apuração, redação e edição. Então, são esses 4 pontos bem importantes. Por quê? A pauta é quando a gente escolhe um tema ou um assunto a ser debatido. E qual a diferença de tema e de assunto? Assunto é a parte grande da coisa. Por exemplo, pandemia. Aí, o tema é uma parte específica do assunto. Então, pode ser as consequências sociais das pandemias, ou como as pandemias afetam na economia dos países, ok? Então, o assunto é a parte grande. A gente pode pensar num funil. Ou melhor, vamos pegar aqui uma garrafinha d'água vermelha aqui. Isso vai dar para ilustrar bem. Pensem aqui em cima, que é a parte maior da garrafa, como o assunto. Então, aqui é tudo generalizado, a gente não divide. Aí, o tema, ele vai estar aqui embaixo na tampinha, que é a parte específica. Então, aqui pode ser, por exemplo, educação, um assunto específico aí, educação, parte grande. Aí, o tema, que é a parte menor, pode ser, por exemplo, a educação inclusiva no Brasil, ok? Então, o assunto é a parte grande, o tema é a parte pequena. Vocês podem imaginar um funil, certo? Quando a gente coloca a água no funil, na parte grande, né? E depois ela vai descendo para a parte pequenininha, ok? Aí, a apuração é a escolha das informações, né? Então, é quando a gente recolhe as informações, dados e verifica a veracidade dos fatos. Então, aqui é um tipo dissertativo, porque a gente precisa de dados, informações. Nós não podemos apenas falar sobre o assunto. Nós temos que comprovar aquilo que está sendo falado. E como a gente comprova isso? Através de dados, de fontes, de fatos, entrevistas com especialistas, ok? A redação é quando você transforma as informações num texto. Por isso que a gente trabalha com redação, ok? Então, redação é tudo isso que nós pegamos as informações, seja um texto narrativo, dissertativo, argumentativo, injuntivo, qualquer tipo de texto. É quando nós pegamos todas essas informações, organizamos elas e as transformamos em um texto. Por isso que chama redação, ok? E a edição é quando você corrige e revisa os textos. Então, essa parte de revisão. E o que entra tanto aqui? A revisão ortográfica, de pontuação, concordância nominal, verbal, regência verbal. Que mais? Pode entrar aqui na correção e revisão dos textos. Ver se o texto está coerente, coeso, né? Que se o texto tem sentido, se ele tem conectivos, se não tem repetição de muitas palavras ou de muitos termos. Tudo isso entra na parte da revisão dos textos. Porque nós trabalhamos com informações, certo? Então nós temos que revisar se essas informações estão coerentes entre si, se elas fazem sentido ou se só jogou. Por isso que a revisão do texto é muito importante. E se a gente parar para ver essa estrutura, pauta, apuração, redação e edição, é o que a gente faz no dia a dia para escrever qualquer coisa. Por quê? Quando nós vamos escrever sobre alguma coisa, por exemplo, aqui, a aula que eu preparei para vocês hoje, estrutura do jornal, certo? É a escolha de um tema ou um assunto, certo? O assunto, estrutura do jornal. Nosso assunto aqui é a parte do jornal. Apuração. Estou recolhendo todas as informações de como um jornal ele é feito, como os textos são organizados, verifiquei esses dados, transformei esses dados em texto, né, que são essas mensagens que vocês estão vendo aí, os dados escritos, e a edição é antes de eu começar a
falar aqui, né, que eu reviso todos os slides para ver se eles estão coerentes, estão coesos, dá para entender, tem um começo, um meio, um fim, tá? Então, esses quatro pontos nós utilizamos todos os dias para escrever qualquer coisa: pauta, apuração, redação e edição. Então, gravem muito bem essas palavras aí na cabeça de vocês. E quando também nós falamos, né, estrutura de um jornal, nós vemos como ele é organizado, certo? Passo a passo. Para a escolha de um certo tema, eu preciso ter o tema, recolher as informações, transformar essas informações num texto e revisar esse texto, certo? Ok, até aqui. Só que, quando a gente fala de tudo isso, uma parte muito importante na hora da redação é a linguagem. Então, a linguagem jornalística, ela segue muito, como que eu posso dizer? A parte de um texto narrativo. É nessa parte bem parecida. Por quê? A gente precisa saber quando tudo aconteceu. Então, aqui, eu preciso ter o quem, o quando, o onde, o como e o porquê. Por exemplo, teve um acidente de carro na frente da EMAPA aqui em Avaré, um exemplo. O que aconteceu? Dois carros colidiram, né? Ocorreu um acidente. É só um exemplo, tá, gente? Quem? Quais personagens estão envolvidos no acontecimento? Os motoristas dos carros. Quando isso aconteceu? Aconteceu, vamos colocar aí, ó. Hoje, dia 14 do 4, às 15h10, que é o que eu tô vendo aqui no meu relógio. Vamos ver se dá pra mostrar aí. Hoje, aqui, 15h10, dia 14 do 4. Então, é o quando aconteceu. Onde aconteceu? Em frente à EMAPA, que é o Parque Fernando Cruz Pimentel, mais conhecido como EMAPA. Como isso aconteceu? Aí a gente pode falar, por exemplo, que um motorista estava seguindo na sua mão e o outro foi tentar fazer ultrapassagem do lado contrário. Só que ele não prestou atenção no trânsito, então foi uma batida de frente. E por que que isso aconteceu? Qual a causa do evento? Por que que eles colidiram? Ok? Porque um motorista foi tentar fazer uma ultrapassagem, ele estava embriagado, perdeu o controle do veículo e deu de frente no outro. Então, quando a gente fala dessa linguagem jornalística, desses fatos que tem que ter, nós percebemos que as informações são claras, são simples, precisam ser imparciais e objetivas, por quê? Elas vão expor informações para o nosso emissor, que é quem recebe a mensagem. Então, essas informações, elas têm que ser relevantes, elas precisam estar numa linguagem clara, imparcial. Por quê? Quando nós falamos de jornal, aqui, ó, jornal, essa palavrinha pra gente, jornal, jornal. O que tem de tanto importante, assim, que ele precisa ser claro, objetivo e a linguagem não pode ser difícil? Quando nós falamos de jornal, a gente percebe que o jornal é um veículo de informação muito grande. Muitas pessoas têm acesso a essas informações que estão presentes no jornal. E se esse jornal tiver uma linguagem muito difícil, a população não consegue entender, os cidadãos não conseguem entender. Por isso que existem diversos tipos de jornal, jornal científico, né? E o que que acontece? Eles precisam trabalhar com frases curtas e ideias sucintas, ou seja, ideias claras, porque ela precisa ser objetiva. As ideias precisam ser objetivas. E além disso, eles vão trabalhar com o recurso das repetições, porque isso auxilia na nossa memorização e assimilação das informações. Não é ficar repetindo toda hora com as mesmas palavras. É utilizar de sinônimos, de antônimos, né? Enriquecendo o texto, porque assim é muito mais fácil para você memorizar. Uma coisa que acontece sempre isso é funk, porque o funk ele tem a mesma batida. E se você pegar todas as letras de funk ou de sertanejo, elas seguem um padrão. Por isso que é fácil de você repetir, que é conhecido como música chiclete, ok? Porque gruda na cabeça e não sai mais. São essas músicas que têm a mesma batida, o mesmo tipo de letra. Se você pega os funks, os sertanejos, todos falam a mesma coisa. Até mesmo a voz dos cantores são muito parecidas. Se você pega aí duplas sertanejas, tanto femininas quanto masculinas, a maioria delas, as mais novas, né, do sertanejo universitário, tem o mesmo timbre vocal. Então segue esse padrão. Por quê? Porque precisa ser chiclete para poder vender. Quanto mais gente escutando, grudando na cabeça, mais vezes a pessoa escuta. Então isso vende mais também. E o que que acontece?
Para que essas informações grudem bastante na nossa cabeça, é utilizada a construção direta nas frases. O que é isso? Sujeito, verbo e complemento, e os adjuntos, se forem necessários. Por quê? Nós podemos falar: o menino comeu a maçã. Isso é uma frase de ordem direta. O menino, sujeito. Comeu, verbo. A maçã, objeto. Ok? Comeu. Quem come, come algo. Então é um verbo transitivo direto. E a maçã vai ser o meu objeto direto. O menino comeu a maçã ontem. Aí eu tenho uma adjunta adverbial de tempo. Então, isso é uma frase de ordem direta. Agora, se eu faço uma inversão sintática, ontem, vírgula, o menino comeu a maçã. Eu só troquei o adjunto de lugar, mas eu posso falar também que a maçã foi comida pelo menino. Ou a maçã ontem foi comida pelo menino. A maçã foi comida pelo menino ontem. Você pode brincar com essas construções e tirar da ordem direta, dependendo da ênfase que você quer dar na frase. Então, quando você faz construções de ordem direta, é mais fácil a memorização. E esses textos, eles precisam ter a linguagem denotativa e não conotativa. Ou seja, é o significado do dicionário. Nós temos a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. O conotativo é o sentido figurado, ok? E por que a linguagem dentro do jornal precisa ser direta? Porque ela não pode ter ambiguidade. O que é isso? Uma palavra ou uma frase que pode ter dois sentidos. Você pode interpretar essa frase de dois jeitos diferentes. Por exemplo, a mãe dela veio aqui. A mãe de quem veio aqui? A mãe dela veio aqui, sabe? É uma frase muito ambígua. Ou a sua amiga veio aqui. É algo ambíguo, você não especifica, sabe? Os alunos estavam aqui. Quais alunos? Alunos que estudam na escola, alunos que já estudaram na escola, né? Alunos que vão estudar na escola, é algo ambíguo. Então a gente precisa tirar essa ambiguidade, deixando sempre as frases bem explicadinhas. Por isso que as redações precisam ser muito explicadas, para evitar ambiguidade. E, enfim, nós chegamos aqui aos principais tipos de textos jornalísticos. Por quê? Texto jornalístico é um gênero textual, né? Que pode estar dentro do texto dissertativo, ok? E dentro do gênero, existem mais gêneros ainda. Por quê? Se adequam à parte do texto. Então, existem vários tipos de textos jornalísticos. A notícia, a nota, o lead, a coluna, a crônica, editorial, a opinião, entrevista, reportagem, charge, tem mais ainda. Todos esses tipos de textos fazem parte da linguagem jornalística, fazem parte da estrutura textual do jornal. Por quê? Cada um deles vai trazer uma coisa diferente, ok? Porque se vocês percebem, a estrutura do jornal, ela é muito diversificada. Sempre vai ter o título grande, que é a manchete, que é a parte principal, é a notícia principal daquele jornal, por isso que é grande. Eu preciso chamar a sua atenção para aquele fato, para aquela notícia. Aí a notícia em si vai ser sobre um fato atual de interesse dos leitores. A nota é algo curtinho, com apenas dados essenciais do fato. O lead é o resumo da notícia baseado nas perguntas: quem, o que fez, onde, quando, como, por quê. Que é quando só tem as palavras-chave. Tipo assim, acidente de carro em frente a EMAPA mata duas pessoas. Entendeu? É isso que é o lead, é esse resumo rapidinho. Coluna é uma matéria assinada que sai sempre na mesma página, seu estilo é mais livre e pessoal. Por exemplo, coluna de blog, né? Às vezes pode ter uma coluna esportiva, uma coluna de moda. A crônica sempre são mensagens do cotidiano. Crônica está dentro do romance, ok? Do tipo narrativo, a crônica está dentro. Porque a crônica ela vai contar impressões sobre o cotidiano. Uma dica aí, para nunca confundir crônica e conto. Crônica vem de cronos, tempo. Então, crônica são textinhos pequenos sobre o cotidiano, ok? Editorial opinião vai ser sempre da parte de quem escreveu o jornal. A entrevista, vocês já conhecem. Reportagem é um conjunto de informações resultantes de um trabalho de investigação jornalística. E a charge, que todo mundo aí conhece também.
Então, a partir disso, nós entramos de fato na apostila. Então, abram aí, por favor, na página 92, depois dessas todas as anotações que vocês fizeram. Hoje eu só vou explicar. Aula que vem, né, que é amanhã, quinta-feira, nós vamos fazer os exercícios. Então, hoje é só explicação. Então, gravem bem na cabeça, anotem bem no caderno, tudo que for necessário e tirem qualquer dúvida. Aí temos página 10 não, módulo 10, página 92, estrutura de um jornal. Um grande jornal caracteriza-se por oferecer conteúdos bastante diversificados. Logo, precisa dar a seu leitor condições de encontrar e selecionar rapidamente os textos que lhe interessam, sem que, para isso, tenha de ler integralmente o enorme conjunto de matérias. Os jornais são redigidos, diagramados e paginados com este objetivo: organizar e facilitar a leitura. Assim, é muito importante conhecer a estrutura e a organização desse tipo de veículo, cujos padrões pouco diferem de um jornal para o outro. Aí tem uma foto bonitinha para vocês, e eles seguem realmente. O que muda bastante no jornal é apenas o nome dele. Porque se são fatos atuais, eles sempre vão sair de jeitos diferentes, né? Porque tem cor, as pessoas que escrevem são diferentes, então ninguém escreve do mesmo jeito. Por isso que numa resposta objetiva dissertativa de prova, se está muito parecido com o da outra pessoa, a gente já sabe que pode ser cola, porque ninguém escreve do mesmo jeito. Cada um tem uma linguagem diferente. Então, o que acontece? Isso também interfere nos jornais. Como eles são veículos diferentes, porque eu tenho a Folha de São Paulo, eu tenho o Estadão, El País, né, que é um jornal espanhol, mas que também tem em vários locais, BBC, CNN, The Washington Post, The New York Post, né, que são jornais dos Estados Unidos, né, The Economist, que é um jornal para economia, também dos Estados Unidos. Eles seguem esse padrão. E o que vai mudar é o jeito de escrever, é o jeito que a manchete vai estar. Mas se você pega sempre jornais para comparar, eles sempre têm praticamente as mesmas informações. Então, aqui, o que é o diagrama? Diagrama é a estrutura de um jornal grande. Então, ele vai seguir esse padrão. Vai ter um logotipo, um cabeçalho, normalmente tem uma datinha, né, que é a primeira página. Vai ter a manchete bem grandona, né, porque a manchete ela é grande para chamar a atenção, porque nós somos visuais. Então, se você vê algo gigante escrito na tela, você vai querer saber o que é aquilo. Você vai dar mais valor para o que está escrito em grandão, porque chama atenção, do que no que está escrito em pequenininho. Então, esse é o diagrama de um jornal. É como ele é organizado. É a estrutura dele interna, né? Não é a parte de linguagem nem nada, mas é como ele é estruturado, que é o diagrama de um jornal. Então, é onde ficam cada coisa. Título, né? Que é o artigo assinado, o editorialzinho, os suplementos diários ou semanais, né? Porque nós temos o semanário oficial, cadernos especiais. Então, o jornal ele é todo organizado de forma similar. Não foge muito, por exemplo, do Estadão e da Folha de São Paulo. Sempre vai seguir mais ou menos o mesmo padrão de organização, porque o diagrama dos jornais, eles são já praticamente formados, é assim e ponto. O que muda pode ser cor, o jeito que vai estar escrito, aquilo que eu já falei para vocês, porque eles seguem um padrão. O jornal é todo padronizado. E temos aí um pequeno vocabulário do jargão jornalístico. Artigo, cabeçalho, chamada, chapéu, editorial, entrevista, fio data, legenda, logotipo, manchete, manchete da primeira página, manchete interna, matéria, notícia, olho, reportagem, subtítulo, sumário e índice, suplementos e títulos. Temos aí então cerca de 20 tópicos só de jargão jornalísticos. Não vou ler tudo aqui, né? Porque senão a aula vai ter mais de 25 minutos. Leiam com atenção, grifem o que for importante. Tudo isso aqui, gente, é importante. Esse é só um pequeno vocabulário do jargão jornalístico. Então, é do que os jornalistas usam, né? Porque cada profissão tem uma linguagem própria. Por exemplo, o que pode significar delta para uma pessoa, na língua grega é uma coisa, na matemática é outra, na física é outra, né? Então isso sempre muda. De local para local tem essa alteração. Então leiam com o tempo esse jargão jornalístico, leiam atentamente também. Isso é muito importante.
Depois temos aí, a gente vai parar aqui hoje, tá? Nessa página, porque aula que vem nós vamos fazer a atividade que a apostila proporcionou para nós. E depois eu mando a tarefa de casa para vocês, tá? Mas hoje é só a parte de explicação, então acompanhem bem, que amanhã nós faremos apenas os exercícios. Você sabia? História do jornal. Jornal, do francês, não sei, significa dia. Então, jornal é algo diário. Por isso que nós temos jornais que são entregues todos os dias nas casas, né? As pessoas agora assinam mais jornais online do que jornais impressos, mas eles continuam sendo diários, ok? Temos aí Gazeta, que em Veneza, nos séculos 16 e 17, os jornais eram vendidos ao preço de uma gazeta, unidade monetária da cidade. Mais tarde, o nome da moeda difundiu-se na Europa com o significado de publicação noticiosa. Aqui no Brasil, nós temos a Gazeta do Povo. Ai, agora eu não lembro de qual estado é, mas dei uma procuradinha. Tem o jornal Gazeta do Povo, Gazeta do Paraná, se eu não me engano, né? Vocês sempre vão achar com esses nomes. Só um adendo ali, ó, um dos jornais mais antigos do mundo é o The Times, fundado em Londres em 1785. Funciona até hoje, ok? Então, isso é uma coisa muito importante. Qual é o jornal mais antigo do mundo? É o The Times, que foi fundado em Londres em 1785 e continua funcionando até hoje. Então, depois nós temos aí a parte do jornal no Brasil. Até o início do século XIX, os brasileiros tinham de se contentar em ler as notícias defasadas dos jornais europeus, que aqui chegavam de navios. Em 1808, quando a mudança da família real portuguesa para cá, o então príncipe regente Dom João criou a Imprensa Régia e com ela a Gazeta do Rio de Janeiro. No mesmo ano, Hipólito José da Costa fundou o Correio Brasiliense, que era impresso em Londres e enviado mensalmente para o Rio de Janeiro. Esse jornal, o primeiro criado por um brasileiro, fazia propaganda da independência, ou seja, o Correio Brasiliense foi o primeiro jornal criado por um brasileiro, ok? Que foi criado por Hipólito José da Costa. Da iniciativa pioneira de Hipólito da Costa até hoje, os jornais têm desempenhado um papel importante na vida do país. Além de exercer sua função informativa, ajudam a promover os grandes debates nacionais. Hoje, essas funções são partilhadas com a televisão, o rádio e a internet. Mas os jornais escritos não perderam sua importância. Embora não possam competir em agilidade com as redes sociais, ainda tem seu público, talvez mais crítico e mais exigente que os dos outros veículos. Ok, gente? Então, a aula de hoje é isso. Não é muita coisa, por enquanto é pouca coisa, por enquanto. Quero já que vocês deem uma olhada nas páginas seguintes, é do 95 que começa a atividade. Se eu não me engano, termina na 97, que é o que nós faremos a aula que vem, amanhã, no caso. Já deem uma olhadinha para não se perderem aí. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida da explicação, entrem em contato. Não hesitem, não levem dúvidas para casa. Pera, vocês já estão em casa. Então, não levem dúvidas para além dessa aula. Teve dúvida em qualquer parte da explicação, em qualquer parte da leitura, pausa o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo no YouTube mesmo, porque eu consigo ver. Ou me manda uma mensagem no WhatsApp, ou sei lá, manda uma mensagem pelo Instagram, manda uma carta, faz uma coluna num jornal. Achem aí o que é mais fácil para vocês, tá? Mas não fiquem com as dúvidas, ok? É isso, pessoal. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.